Olá, hoje é sexta-feira, dia 12 de maio, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Muito obrigado por nos receber na sua casa. Eu queria aproveitar o momento para falar de uma mensagem que eu recebi hoje de um garoto de apenas 13 anos, o Henrico, que falou que acompanha o nosso programa todos os dias. Ele gosta principalmente, Jamil, quando o assunto é política. Que bom, eu fiquei muito feliz e eu gostaria de aproveitar para te mandar um abraço. Muito obrigado, viu? No programa de hoje a gente vai falar de um evento que está estreando em Juiz de Fora, a Praça Cultural, e também sobre um curso destinado aos amantes do audiovisual aqui em Juiz de Fora. Você aí de casa pode participar do nosso programa com a gente, enviando a sua mensagem ou sugestão para o nosso WhatsApp. O número é o 988924905. Como debatedor do nosso programa de hoje, meu amigo economista José Jamil Adum, bom dia. Muito obrigado. Mais uma vez está aqui, né, honrando essa mesa. E também, como convidados, no nosso programa de hoje, a gente recebe a produtora cultural Marília Lima. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, agradeço o convite para participar dessa mesa. Eu que agradeço. Sua primeira participação aqui? Isso, é a primeira vez. Então seja bem-vinda. Muito obrigada. E também o organizador da Praça Cultural, Diego Farnese. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer poder estar aqui falando um pouquinho aí do nosso evento. Prazer é nosso, a estreia também, né? Isso, a estreia. Bem-vindo. Obrigado. Bom, o Luzes da Cidade, um grupo de cinéfilos e produtores culturais, o pessoal apaixonado por produção audiovisual aqui da cidade, está oferecendo uma oportunidade imperdível para quem quer produzir o seu próprio conteúdo e já tem uma ideia no papel. Tudo com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Murilo Mendes, gerenciado pela Funalfa. A gente vai falar desse assunto agora, mas antes eu recebo aqui o nosso outro debatedor do programa de hoje, o professor Erickson Aragão. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia aos debatedores. Bom dia a você, telespectador. Prazer. Então, para a gente começar a falar desse assunto, eu queria que as pessoas, você pudesse falar um pouquinho para o pessoal de casa, o que é esse grupo Luzes da Cidade, como que ele surgiu? Sim, o Luzes da Cidade é uma entidade cultural daqui de Juiz de Fora, que já existe desde 93, e ao longo desses anos foram passando várias pessoas pelo Luzes. E o Luzes sempre teve uma motivação de fomentar o audiovisual aqui na cidade, né? Juiz de Fora é muito rico e sempre foi muito rico em cinema. Então o Luzes juntou pessoas que queriam continuar trabalhando com isso aqui na cidade. Então o Luzes já organizou mostras de cinema, já organizou debates, filmes, e atualmente uma das principais atividades do Luzes é o Primeiro Plano, né? O Festival de Cinema de Juiz de Fora. Além disso, a gente procura desenvolver e fomentar mais ainda o audiovisual aqui, através de oficinas e também através de debates. Então, o Luzes procura e tem como objetivo promover capacitação assim, para a técnica e também para pensar o cinema aqui na cidade. Que legal. É muito bacana ver vocês desenvolverem um trabalho assim e oferecer o apoio, né, a esse pessoal que tem batalhado, dado duro para fazer o audiovisual aqui na cidade. Eu queria que você tentasse traçar um panorama de como que é esse cenário atual de audiovisual aqui em Juiz de Fora. Bom, Juiz de Fora sempre foi muito rico, né, em cinema. A gente tem uma história bem legal nisso aqui. E cada vez mais a gente recebe produções, por exemplo, com muita qualidade no Primeiro Plano, né, no Festival de Cinema. A gente tem cursos de cinema aqui também, que promove também debate e um trabalho também de experimentação da linguagem, né? Então, Juiz de Fora não só produz muito, mas também produz com muita qualidade. Assim. A gente vê isso no festival daqui e também em outros festivais da Redondeza, por exemplo, como Tiradentes, que recebe muitos filmes daqui de Juiz de Fora, né? E a região também da Zona da Mata, ela também é muito rica. Assim, por exemplo, Cataguases também é uma outra cidade que produz muito, né? E tem ótimos filmes. E lá também há um incentivo também de leis municipais, assim como aqui de Juiz de Fora, né? A gente também tem essa riqueza de poder ter gente que gosta, que incentiva, né? E que procura também trabalhar com isso, não só tecnicamente, né? Mas também com muito prazer, assim, fazendo isso como arte. Bom, porque a gente vai estar aprofundando mais sobre o laboratório, né? Agora eu queria saber o seguinte, tem muito tempo que você trabalha nessa área cultural, o que te levou a estar, né, indo por esse caminho, o que te de família, você tem algumas raízes nesse sentido, o que te levou nesses projetos?
Bom, eu sempre gostei de cinema, assim, desde criança, assim, depois jovem também, sempre fui acompanhando e assistindo bastante filmes. Eu sou do sul de Minas, na verdade, e vim para cá fazer faculdade. Na faculdade eu tive mais contato ainda. E eu fiz faculdade de jornalismo, mas tinha muita gente lá que também gostava de cinema como eu. E aí o meu primeiro contato aqui foi com o Primeiro Plano, em 2006, que inclusive foi no Palace, né, que a gente teve essa notícia hoje ruim, né, infelizmente. E no Palace eu tive contato com o Primeiro Plano e fui acompanhando mais ainda o trabalho dos juiz-foranos aqui. Então eu fui me inserindo mais nesse cenário audiovisual daqui da cidade, assim. E aí em 2010 eu comecei a trabalhar no Primeiro Plano, e sempre pesquisando cinema, porque eu fiz mestrado, atualmente faço doutorado, tudo na área do cinema e do audiovisual. E também produzindo, assim, também dirijo e produzo, também trabalho com cinema. É uma paixão e também que acabou virando uma profissão, assim, né, de juntar os dois. Então, você falou do Palace, eu acho que a gente poderia abrir um parênteses aqui em relação ao Palace, porque a prefeitura ela tinha 6 projetos lá, né? Sabemos que muitos desses projetos não têm a visibilidade, mas tem sempre o público fidelizado ao cinema, que não está tão moderno mais. Haja visto aí umas Netflix da vida, né, TV a cabo, enfim. Mas como é que você vê nesse cenário cultural o fechamento do Cine Palace? Eu vejo com uma tristeza mesmo. Assim, a gente tem um afeto muito grande pelo lugar, né? Tem um lugar de muita memória, que passaram vários filmes por lá. O festival mesmo passou 90% das edições do Primeiro Plano foram lá, né? Então a gente tem muito carinho pelo lugar e é o único cinema de rua que tinha aqui ainda na cidade, né? Mas infelizmente também o Palace estava muito sucateado, assim, né, tecnicamente falando, assim. A gente tinha um carinho muito grande pelo espaço porque é central e ele é e pela história também carregava, né? Exatamente, pela história. Você chegava lá, você sentia como aquele espaço é importante para a gente, né, aqui da cidade. Mas por outro lado tem isso também, assim, o pouco incentivo que o Palace estava tendo tecnicamente, né? Por exemplo, quando a gente faz o festival lá, a gente tem que alugar tudo, a gente tinha que levava o nosso projetor e alugava a estrutura de som, porque era difícil mesmo. Mas o Palace tem essa importância que a gente percebe atualmente aqui na cidade, que é de ser o único ainda cinema que passa filmes fora de um circuito comercial. É o único lugar que faz isso, né? Os outros cinemas daqui da cidade, infelizmente, ainda só passam esses filmes de um circuito comercial, de blockbuster, né? Maior, comercial, né? O Palace não, né? Então, a gente acaba vivendo um deserto, um pouco cinematográfico aqui, de variações de filmes, né? Não tem problema nenhum esses filmes que passam, né, de um circuito comercial, mas a gente precisa de variedade, né? Não poderia estar restrito apenas a eles, né? Exatamente. Senão é o universo inteiro do cinema no mundo que não chega até a gente. Existem vários cinemas, né, em relação à linguagem. Existem diversas possibilidades de fazer cinema, né? Não só uma. Então, o Palace acaba criando um pouco e aprofundando esse deserto que a gente tem aqui em Juiz de Fora em relação à variedade de filmes. O professor Edson tocou num assunto muito importante, a questão do Netflix, no caso, né? Eu vejo agora muitas locadoras fechando, talvez não tenha nem mais oportunidade de mercado, né? Falando de questão de empreendedorismo, mas eu acredito também, não sei, se é isso que vai me responder, a questão de você estar... Os desafios, quais os novos desafios em relação a esse novo instrumento, né? Vamos dizer assim, em relação aos filmes, ao seu projeto. O que você vê com isso? É uma oportunidade muito maior? Como é que você vê esse caminho aí em relação a uma grande empresa, vamos dizer assim, que é a Netflix, por exemplo? Acaba sendo uma faca de 2 gumes, assim, eu acredito, porque você tem mais um canal agora de divulgação, né, de filmes. A Netflix ela acaba produzindo também séries brasileiras, incentivando e abrindo espaço para isso, né? Então isso é legal porque faz com que amplie o acesso de realizadores e realizadoras de produções na Netflix. Por outro lado, restringe também um pouco os circuitos de cinema, né? Porque a gente acaba assistindo agora na Netflix, não indo mais nas locadoras, né? Isso acaba acontecendo também. Mas também não significa que os cinemas eles vão diminuir, porque o cinema ainda é um espetáculo, como uma atividade cultural, né? De compartilhamento, de lazer. Então acaba que isso também não restringe tanto. Uma coisa que sempre eu acho que vai precisar ter ainda são os festivais de cinema, que ainda é onde um circuito alternativo de cinema que vai existir ainda, né? Então a gente sempre precisa dos festivais de cinema, que ainda é o lugar onde recebe produções que não chegariam no mercado e não chegariam, por exemplo, na Netflix.
muitos filmes que estão lá, por exemplo, até são filmes alternativos, porque a Netflix tem um pouco de uma abertura para isso. Mas, ao mesmo tempo, não chega assim, a quantidade de filmes que a gente, por exemplo, exibe no festival. Agora, pior do que isso, eu acho que antigamente a gente tinha trilogia, que já era algo chato, né? Agora tem aí o 5º, 6º episódio de um mesmo assunto, né? Você haja visto aí que, por exemplo, Velozes e Furiosos já abriu o 8º, né? E como é que você vê isso? É falta de criação? É falta de... Enfim... Esse segmento está muito comercializado, 8ª edição de um mesmo conteúdo. Deixa eu só complementar, assim, existe também esses dois pontos de vista. Para quem é fã da acha saga, pouco ainda. Acha pouco, fica feliz esperando ansioso para um novo lançamento, né? Eu não sei como que vocês estão mais submersos nesse universo do cinema, enxergam essa questão das sagas eternas, né? Isso, eu acho que tem um ponto muito legal nisso, assim, que é da segmentação de público. Então é isso que você falou, assim, os fãs adoram. Enquanto houver fãs, vai haver esses filmes. Assim, não são filmes, por exemplo, que ele pode me agradar, mas com certeza tem uma infinidade de gente que adora. Então eles vão continuar produzindo até o 20º, né, filme do Velozes e Furiosos, com aquele mesmo formato. Mas hoje a gente tem essa possibilidade de acesso muito grande pela Netflix. A Netflix tem várias variedades, né, de filme lá, que para esses públicos segmentados. Então sempre vai haver esse tipo de produção. Que é dividido até mesmo em categorias, que já facilita bastante. Eu só queria colocar o Diego aqui no nosso conversa. Você está presente, mas está aqui caladinho até agora. Você está envolvido com a cultura, né? A gente vai falar até daqui a pouco sobre o projeto que vocês estão estreando, hoje inclusive, né? Sim. Como que é a sua relação com o audiovisual, com o cinema? Você gosta? Tem Netflix em casa? Eu acho bem legal, assim, essa notícia do Palace realmente foi bem triste, assim, porque eu acho que o cinema hoje, de rua, é muito difícil da gente encontrar, né? E é um acesso muito mais fácil, assim, para a questão de renda. Por exemplo, uma pessoa que tem um filho hoje, para levar o filho no cinema, não é só o cinema. Tem todas aquelas outras coisas que às vezes ela deixa de ir pela questão financeira mesmo. Agora, com o cinema de rua, não. É uma pipoca, é o filme e chega de ônibus até a porta do cinema, enfim. É uma entrada bem acessível. Bem mais acessível. Que a entrada no cine era exatamente. Se não me engano. E assim, é uma questão que é bem complicada nos dias de hoje. E com essa relação aos filmes assim que não terminam, né, é o que a gente estava falando de empreendedorismo, né? O produtor de um filme desse achou a receita e vai continuar replicando ela enquanto estiver dando lucro, né? Como se fosse a galinha dos ovos de ouro. Eu particularmente não gosto muito de... Acho que tudo uma hora tem que terminar, né? Um exemplo aí do Senhor dos Anéis, que foi uma coisa muito assim... A gente ficava esperando um ano para sair o próximo filme, foi aquela coisa sensacional. E hoje a gente ainda assiste com uma certa nostalgia. E foram 3, assim, e foram suficientes, né? A gente fica aquele gostinho de quero mais, às vezes é legal. Eu sou um grande fã da saga também, e eu ficaria muito feliz se tivessem outros, porque o pessoal fez uma grande produção, né? A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A gente está falando sobre cultura. Nós prosseguimos falando sobre cinema, oportunidade para o pessoal que tem produzido audiovisual aqui em Juiz de Fora, né? Para falar um pouco desse laboratório, ainda tem como se inscrever? Quem que pode se inscrever e como que faz isso? Bom, assim, para o laboratório de curtas, né, Luz da Cidade, a gente ainda estamos com as inscrições abertas ainda, eles seguem até o dia 19 de maio. Quem se interessar pode se inscrever pelo site do Luz da Cidade. E lá tem um edital descrito os passos que precisam ser feitos e também um modelo de como deve se enviar um roteiro e o que precisa ser enviado, né? Para o laboratório precisa enviar um roteiro já mais ou menos bem formatado e também uma proposta de direção para esse roteiro ou uma análise desse roteiro, porque não necessariamente quem vai participar do projeto vai ser quem vai dirigir esse filme. Pode ser também o roteirista ou que quer também afunilar melhor, né, e amadurecer melhor o roteiro. Então, pode ser tanto quem for dirigir ou quem escreveu o roteiro. Mas eu queria compartilhar aqui uma frustração minha, que eu tive em Belo Horizonte recentemente,
E aí o mote lá do evento era a questão da organização do polo audiovisual da Zona da Mata. E aí eu entendi que eu encontraria Juiz de Fora lá a representar, né, toda a grandeza de Juiz de Fora. E na realidade quem foi chamado foi Cataguases, né? Cataguases foi colocada como protagonista, como carro-chefe na Zona da Mata dessa área de audiovisual, que inclui inclusive cinema. Como é que você vê isso, esse avanço de Cataguases em detrimento de Juiz de Fora? Existe realmente essa perda? O Juiz de Fora que tem uma faculdade de comunicação a nível de Universidade Federal, deve ter mais 3 aí universidades de comunicação, e Cataguases que, salvo engano, tem uma ou nenhuma faculdade de comunicação, está à frente, né, como polo audiovisual. E se de fato isso é verdade, né? Talvez tenha sido o evento que colocou. Eu acho que pode ser mais do evento mesmo, assim, porque a Cataguases é muito rico mesmo, assim, a gente tem cineastas lá importantíssimos como o Humberto Mauro, né? Então tem uma tradição também de cinema tanto quanto de fora, então não viria assim como um detrimento, assim. Eu vejo que por causa do evento lá tem projetos também de desenvolvimento de audiovisual que fazem tanto uma formação como essa capacitação, né? Eles produzem muita coisa lá também e ajudam também muito nessa produção lá. Então, acho que pode ser uma questão de evento mesmo, assim, porque Juiz de Fora tem também várias produções, mas também meio segmentado, assim, né? Não existe necessariamente uma união aqui que junta todo mundo e vamos lá representar Juiz de Fora num polo audiovisual, assim, como um polo audiovisual, né? Então, eu acho que é mais uma questão do evento mesmo, assim, deve ter alguma coisa às vezes de patrocínio, né? Porque na realidade era a captação nisso. De recursos do governo estadual, estava destinando tudo para Cataguases. Então, acho que é por isso, porque lá eles têm, né, coisas de patrocínio lá muito forte, né? Mais um pouco do que aqui. Talvez seja mais do evento, eu acho, né? Aqui, voltando um pouquinho lá para o seu projeto lá, qual é o público-alvo? Assim, a pessoa precisa ter alguma experiência já na área, ou aqueles que estão querendo iniciar, né, tomar os primeiros passos aí, também pode estar participando? E como é que está a inscrição? Qual é o público-alvo realmente do... Não, isso é uma ótima questão, assim. O laboratório, ele está aberto para todo mundo, assim, tanto aqueles que já tiveram experiências como aquele que não tem experiência nenhuma, porque é muito voltado para o projeto que vai ser desenvolvido. Então, eu que posso ter um pouco mais de experiência do que outros, posso estar com o meu projeto muito ainda cru ainda, muito virgem, que precisa desse amadurecimento. Então, passar para um laboratório, mesmo eu tendo um pouco mais de experiência, é legal, porque eu coloco em teste, coloco à prova aquilo que vai ser desenvolvido. E para aqueles que não têm muita experiência, também é bacana, porque é onde ele vai poder testar as ideias dele e passar pelas oficinas, né? Que as oficinas vão capacitá-lo para depois produzir esse projeto. Ainda dentro dessa resposta que você me deu, aquela pessoa que estão assistindo agora, a gente tem interesse em começar, vamos dizer assim, uma carreira, ou de roteirista, ou de produtor, como é que ela faz, né? Como é que são os primeiros passos? O que você aconselharia essas pessoas? Eu aconselho ler muito e assistir muitos filmes, porque eu acho que é a melhor maneira da gente desenvolver um olhar crítico sobre a imagem, sobre a linguagem cinematográfica e ler bastante, assim, porque ler livros sobre cinema ajuda muito a gente pensar a imagem, assim, eu indicaria isso, assim, e participar de todas as oficinas que puder ter aqui em Juiz de Fora, assim, e olha que tem bastante, assim, tanto gratuitas quanto algumas pagas também. Eu acho importante a troca de ideias, a troca de olhares em relação ao cinema, então acho que é um bom caminho. Marília, e a gente acabou de comentar aqui que essa é uma oportunidade que pode ser destinada ao amador, a pessoa que não tem experiência, só que existem pré-requisitos, como um roteiro de até 15 páginas, uma direção, né, uma sugestão de direção do curta, e para a pessoa que ela tem a ideia, que ela já pensou no curta, mas que ela não sabe executar esses pré-requisitos básicos, ela recebe algum auxílio? Como que ela pode fazer isso? Bom, ela pode tentar colocar no papel o roteiro. Se ela tem uma ideia, o ideal é ela tentar desenvolver isso inicialmente num roteiro. E depois colocar isso nesse espaço da análise do roteiro ou da proposta de direção, porque é onde ela vai poder explicar melhor o que ela está querendo fazer em cima do roteiro. Porque aí a gente consegue avaliar o potencial da ideia que está ali dentro do roteiro. Não necessariamente se o roteiro está bem escrito ou não, mas se há uma ideia que a gente consegue perceber, às vezes pela maneira como ela colocou a proposta de direção, a gente consegue ver que há um potencial, uma ideia de qualidade ali.
Então, esse é um caminho interessante. Assim, eu não sei exatamente como desenvolver o roteiro, mas tudo bem. Desenvolve da maneira que conseguir e joga depois todas essas ideias na proposta. Assim. Aí a gente consegue avaliar bem. Serão 12 propostas que passarão, né? Que poderão fazer parte do laboratório. Aí, a partir do momento que essas 12 propostas forem escolhidas, o que vocês vão oferecer para elas? Como que vai funcionar esse laboratório, a questão das atividades? Legal. O que a gente planejou, então, para esses 12 projetos, né, que serão os 12 selecionados ou selecionadas, é passar por 3 oficinas depois. Numa realização cinematográfica, a gente pensa num tripé de uma realização, que é a produção, a direção e o roteiro. A oficina, então, vai trabalhar nesse tripé. A gente vai ter uma oficina de roteiro para lapidar esse roteiro, amadurecer essa ideia, depois passar pela uma oficina de direção, que é onde vai colocar aquele roteiro em prática e pensar aquele roteiro através de imagens. Né? Todo um processo de decupagem, todo um processo de técnica que há nisso. E depois uma oficina de produção, que é a viabilização desse projeto, ou seja, o que eu preciso de dinheiro para isso, é possível realizar esse projeto em cima de um orçamento que eu preciso de quanto para conseguir produzir isso, e é importante para uma realização pensar mesmo como que vai se lidar essa produção em relação à pré-produção e também depois de pós-produção. Então, a oficina ela vai estar baseada nesse tripé. Então, os selecionados vão ser divididos em grupos e vão passar por essas 3 oficinas, fazer o debate desses projetos, depois passar por um pitching, que é a apresentação desse projeto para os oficinistas, e aí vai haver uma escolha do melhor projeto que vai receber o prêmio, né, de R$5.000. Então, além do conhecimento, tem um prêmio que vai incentivar para que eles coloquem na prática a ideia. Sim, seria interessante se eles fizessem isso, mas é um prêmio livre. Se eles quiserem pegar esse dinheiro e ir para a Europa, tranquilo. Há pessoas que aguardam o filme acabar para olhar a ficha técnica, né? Tem até um amigo meu que me ensinou a ver isso. Eu acabava o filme, eu desligava e ia embora e tal. Mas é muita gente envolvida, né, num evento como esse. A indústria cinematográfica, a gente sempre ouviu falar em milhões, valores, né, estratosféricos. Mas no Brasil a gente também ouve falar muito em carência, escassez, né, muita adaptação, né? Criatividade, enfim, né, meios alternativos para poder sair daquele custo final. Como é que você vê hoje o cinema brasileiro em relação a essa questão do financeiro? Porque muita gente que está assistindo a gente quer saber se ganha dinheiro com isso, né? Como é que está projetado hoje essas questões que eu relatei aqui sobre questão de custos e da eficiência do cinema brasileiro, principalmente no cenário internacional, que a gente vê quase chegando, né? Dessa vez quase ganhou, enfim. Tem o Kikito lá, né? A gente, que é um prêmio aqui em Gramado, mas a gente lá fora, né? Que é o Oscar, a gente nunca teve assim filmes, mais de um, né? Por vez. Como é que você vê isso? O cinema brasileiro é muito rico, assim, né? A gente tem particularidades na linguagem nacional, assim, né? E de produções diversas também. Então, há uma indústria mesmo cinematográfica que é aquela voltada mais para um mercado comercial, para o mercado, né? Mais para filmes comerciais, assim. Nisso, eu acho que a gente ainda tem que trabalhar muito questões de roteiro, isso, tanto que a gente tem várias leis de incentivo que ajudam no desenvolvimento de roteiro. É só para isso. Você passa um ano só desenvolvendo esse roteiro para depois produzi-lo. Então, para esse circuito, para essa indústria, a gente ainda tem que caminhar mais ainda para isso. Por outro lado, a gente tem uma riqueza muito grande de cinema de experimentação, de documentário e de outras propostas cinematográficas que são recebidas muito bem no mercado internacional. A gente pode ver pelo menos pelo Aquarius, que fez uma carreira importante, muito legal lá fora, assim, né? Então, a gente tem essas diversidades, né, de cinemas que vão acontecendo aqui no Brasil e assim como em outros países, assim, também, que é esse circuito mais alternativo. Em relação a essa indústria, questão financeira, a gente infelizmente depende muito ainda de leis de incentivo, né? A gente depende ainda muito do governo federal, leis do estado e leis do município para produzir. Então ainda não é uma coisa muito vantajosa financeiramente, assim, viver de cinema ainda é bem difícil, assim, porque produzir já exige muito dinheiro e aquilo que se tira de lucro também às vezes é muito ínfimo, perto de qualquer outro tipo de profissão, né? Mas dá para produzir, né? E a ideia da oficina é um pouco essa também, assim, é dizer que tanto você consegue produzir com
o seu projeto depende da quantidade de dinheiro que você tem. Então, você consegue fazer com R$500 ou você consegue fazer com 30 mil, assim. É um desafio, né? A gente vai para mais um intervalo aqui na mesa de debates e já voltamos. Daqui a pouquinho.